que mata mais, a maconha ou a bebida? A gente vê hoje, apesar de existirem leis, né, de não poder vender bebida para menor de idade, não é isso que a gente vê. Você olha na praia aí, quem quer beber, bebe. Hoje, pô, vai proibir a bebida? Tem interesse, realmente, tem interesse das empresas, né, que a lei seja cumprida. Quanto que vai perder se realmente o negócio for sério, né? Mas também são questões de interesse. Se a pessoa tem a liberdade para fumar e comprar o cigarro, se a pessoa tem a liberdade de beber o álcool, ela também tem que ter a liberdade de fumar maconha? É. A gente vai encarar com seriedade e fazer uma distinção entre uso e abuso de drogas. A pessoa que abusa de drogas, hoje das drogas ilícitas, ela abusa também de drogas lícitas, como o álcool. Nós temos o problema do alcoolismo. Não é porque há o problema do alcoolismo que a gente vai proibir as pessoas de beber. Porque há pessoas que não abusam do álcool. O Estado teria um controle muito maior e diminuiria, digamos assim, as perdas se a coisa fosse... Custos também. Claro, se a coisa fosse encarada nessa perspectiva. Do lado do Lobão, a gente tem o uísque. Isso é permitido, inclusive, consumir durante a entrevista. Agora, se você tivesse um baseado do seu lado, você não poderia estar consumindo em frente à câmera, porque você estaria cometendo uma infração. Infração não, um crime hediondo, porque você fumar publicamente por uma televisão, eu sou muito experto nessas leis. Artigo 12, crime inafiançável e hediondo. Agora, eu chegar aqui pra vocês, chegar e dar um gole de assim, ó. Isso não tem problema. Eu costumo pensar que esse delírio da maconha é a mesma coisa da que a Inquisição. Você pensa que tem um demônio junto à maconha. É muito carregado você dizer para uma pessoa que a pessoa é maconheira. Parece que essa pessoa tem muitos defeitos, é uma coisa muito estigmatizante. Eu vejo pessoas jovens, esse cara tá cheio de maconha na cabeça. Esse cara idiota, né? Sabe que as pessoas também têm que parar de associar de que a droga está ligada à autodestruição e ao escapismo. Isso para quando a pessoa está com problema, o pai se separou, está repetindo de ano. Agora, para o músico, né, a maconha é como se você ligasse um chorus. Um efeito, bum, fica tudo estereofônico. Infelizmente, cara, a maconha é por isso que o músico sempre foi, porque é muito musical. E não raro vira um método de trabalho. Mas fazer o quê? E ao se valerem desse tipo de método, quem sai ganhando, não somente a pessoa, é a sociedade, porque inventores, cientistas, artistas, todas essas pessoas, imaginem só isso. Se fosse privado de todos esses grandes criadores, cidadãos nesse estado alterado de consciência fizeram. Toda a sociedade em geral que aplaude a arte, a ciência, que são essas pontas de lança que nós temos na sociedade, você pode estar sendo, não tem ninguém normal. Quem é normal vira pedestre. Que efeitos causa a maconha? O que isso gera no psicológico da pessoa? Ela pode produzir algumas perturbações visuais, alucinação, inclusive auditiva. Existem estudos que demonstram uma perda de fatos recentes, é uma memória que vai se deteriorando com o passar do tempo. Outra coisa é um termo genérico que é conhecido como síndrome amotivacional. A pessoa literalmente perde o ânimo, a vontade da realização. Então, um saco de batata e a pessoa é igual. O cigarro, ele é mais prejudicial? Existe um mito dizendo que a pessoa que fuma um cigarro qualquer, de tabaco, ela teria um prejuízo maior na sua saúde do que uma pessoa que fuma um cigarro de maconha. Isso não corresponde à realidade. Aqueles alcatrão, ulha, que são todos obtidos, podem causar um efeito prejudicial, tanto em fímbrias nasais, como na área pulmonar, que podem evoluir até um câncer de um fumante. Eles estarão presentes no cigarro da maconha com uma outra forma, porque na verdade, no caso do cigarro, eu ainda tenho o filtro. Na maconha, eu não tenho filtro. Então, todas aquelas outras substâncias da queima daquela planta estarão sendo tragadas juntamente com a fumaça. Muitas pessoas estão vendo a gente conversar aqui agora, devem estar pensando o seguinte: pô, meu, esse aí é um vagabundo, sem vergonha, maconheiro, bandido. O que você tem para dizer sobre isso? Tenho para dizer para essas pessoas que eu sou um cara super produtivo, que no meu meio de trabalho, por exemplo, eu sempre consigo um destaque graças à minha capacidade individual. Eu tenho um casamento de 9 anos, único, 3 filhos frutos desse casamento, vou às reuniões de escola, né? Minha esposa acabou de concluir a faculdade, então eu levo uma vida perfeita. E todo o meu círculo de amizade não tem vagabundo. Até agora você tem me falado
muito do lado bom, o lado positivo, o lado suave da maconha. Beleza. E o lado que não é tão suave assim, os malefícios da maconha. Olha só, eu nunca poderia defender que fumar maconha é de todo bom. Porque a fumaça da maconha e a fumaça do cigarro são basicamente constituídas das mesmas substâncias, que eu não vou aqui falar os nomes químicos para não atrapalhar. Então, a fumaça da maconha, realmente, ela não é benéfica. Por isso, a proibição impede até que a população adquira equipamentos que diminuem esse risco, como os vaporizadores, que deveriam ser usados como um programa de redução de danos. Quer fumar? Plante. Quer fumar? Não fume, vaporize. Que você não vai ter ali a temperatura alta da fumaça nas suas vias aéreas te atrapalhando, você não vai ter o contato com essas substâncias cancerígenas que estão na fumaça indiscutivelmente. Então a proibição tem mais esse malefício aí. No Brasil, a maconha é uma droga ilegal e, além da punição, ao seu uso podem estar associadas depressão, taquicardia, paranoia e até problemas pulmonares graves. Mas em países do primeiro mundo, como Holanda e Portugal, ela é legalizada e controlada. Já em outros países como Canadá, Reino Unido e Espanha, o uso é permitido somente para fins medicinais e com prescrição médica. Por aqui, essa é outra luta. Você briga não, né? Luto. Você luta. Luto. Pelo direito de fumar maconha. Luto. Medicinalmente. Com 14 anos eu conheci a maconha como remédio. Me foi apresentada como remédio de negro, de índio, da cultura africana. José Roberto começou a usar maconha aos 14 anos. Após seus pais tentarem, sem sucesso, um monte de tratamentos para o grave problema respiratório que tem desde bebê. Hoje, ele luta pelo direito de cultivar o seu próprio remédio. Quanto tempo demorou para você sentir uma melhora da sua bronquite, da sua asma? Bom, eu conheci durante uma crise. E o resultado foi praticamente imediato. No primeiro uso eu já comecei a vomitar, expectorar, né? E eu não vomitava alimento, eu expectorava literalmente, era catarro que eu punha para fora. Nunca mais tive problemas de saúde. Aí depois, aos 35 anos, veio a AIDS. Que eu tinha me contaminado, que eu estava infectado. E aí eu passei a pesquisar se teria problema no uso da maconha no tratamento da AIDS. Como a AIDS era uma doença, era nova e ainda é nova, de certa maneira, não tinha-se muitos estudos. Mas de tudo que eu consegui levantar sobre o tratamento da AIDS na época, há 20 anos atrás, e o uso da maconha era um auxiliar no tratamento. E eu me mudei para Visconde de Mauá, comecei a plantar maconha, cuidar da minha vida lá e passei a usar maconha durante praticamente quase uns 13 anos. Até que quando a carga viral já estava insuportável, aí eu vi que não tinha outro recurso a não ser entrar no coquetel. Aí foi o que eu fiz. Então você não se tratava com os medicamentos? Não, usei maconha, chá, fiquei no mato, mudei de vida. Você não teve medo também de continuar fumando maconha e não tomar todo o remédio que a medicina te indicava? Mas a própria ciência não tinha certeza do que ela estava fazendo em relação à AIDS, como é que eles poderiam me criticar? Eu me coloquei numa posição de risco pessoal. Eu falei, bom, eu tenho essas informações, isso aqui está sendo feito em tal lugar, isso está sendo feito em tal lugar, é cientista que está dizendo, não é um Zé como eu não teria nada a perder. Existe comprovação de que realmente a cannabis ela ajuda na recuperação de aidéticos, do câncer? Existe sim. A cannabis ela tem um efeito anti-emese, que é anti-vômito. Então, isso favorece na terapia para câncer, para melhora da quimioterapia, onde o paciente ele pode ter uma melhora na qualidade de vida por não sentir náusea e por ingerir os alimentos de uma forma mais digna, né? E no caso da AIDS, o paciente ele acaba usando a cannabis também para estimular o apetite, né? Porque ele é um orexígeno, né? O delta-9-THC, então ele promove um aumento do apetite. Além disso, existem outros tipos de uso da cannabis medicinal. Uma delas é um spray sublingual e contém os dois principais princípios ativos da planta, que é o delta-9-tetraidrocannabinol, popularmente chamado de THC, e o canabidiol. E essas duas substâncias são já descritas, né, e receitadas em países como o Canadá e o Reino Unido.
para o tratamento da esclerose múltipla. E além disso, ele está sendo testado para diversos outros tipos de terapia, para diversos tipos de doenças. Eu estou reivindicando o uso medicinal dela, entendeu? Eu não posso sair falando, ó, libera para todo mundo fumar, mas que realmente não existe motivo para a maconha estar criminalizada, não existe. E a minha realidade hoje é outra. Eu não estou pedindo para fumar maconha para fazer festa. Eu preciso da maconha para manutenção da minha saúde. E isso é muito racional, a ciência comprova de que o que eu estou falando é verdade. Eu só estou reivindicando a minha liberdade individual de escolha. Eu tive que sentar com os meus médicos e falar, não, quem cuida do meu tratamento e quem dirige o meu tratamento sou eu. Então, os meus médicos matematicamente reconhecem que meus exames estão muito bem, obrigado, e eu não vou mudar o jogo.